Esta semana que passou foi marcada pelo balanço político e também judicial da manifestação promovida por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. É verdade, ele levou uma multidão para Paulista. Não foi 1 milhão, nem 750 mil pessoas, como a polícia, a Secretaria de Segurança do governador Tarcísio, que é bolsonarista e estava na manifestação. Portanto, a polícia forçou bastante a barra. Não cabe 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Medições científicas, feitas de maneira profissional, como, por exemplo, pela Universidade de São Paulo, indicaram que cerca de 200 mil pessoas foram para a Avenida Paulista acompanhar este ato da extrema-direita. É muita gente de toda forma. Agora, mais importante do que a quantidade é observar o que foi dito e o tom, a maneira como as coisas foram faladas nesta manifestação. Saíram de cena aquelas frases com ataques ao Supremo Tribunal Federal, ameaças, aquela coisa de tiro e bomba, que é típica do bolsonarismo. Saiu de cena também a turma do agronegócio, você quase não viu lá. E o que entrou em cena? Um discurso defensivo, o Bolsonaro quase pedindo pelo amor de Deus para não ser punido, chamando os baderneiros de 8 de janeiro de pobres coitados que merecem anistia, foi o que ele disse lá, anistia. E, na verdade, ao pedir anistia para a turma que quebrou tudo em Brasília, ele está já se adiantando e pedindo anistia para ele mesmo, o Bolsonaro, e para os generais que se envolveram no golpismo. Além disso, chama a atenção o tom mais religioso, adotado especialmente pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nos discursos. Então você apelar para essa mistura de religião com política que é muito, muito perigosa. Também presentes as bandeiras de Israel, nessa aliança entre o bolsonarismo, a extrema-direita, os neopentecostais e o regime israelense de extrema-direita do Netanyahu. Bom, quem é que eram os apoiadores do Bolsonaro que foram para a avenida? Quem eram esses 200 mil? Essas 200 mil pessoas? Pesquisas também foram feitas. E o perfil, eu estive lá. Assim, no olhar a gente percebia isso. Mas foram feitas pesquisas por um núcleo de estudos da USP indicando o seguinte: na sua maioria, mais de 60%, homens, brancos em sua maioria. Isso difere da média da população brasileira. Ganham mais de 5 salários mínimos, portanto 8, 9 mil reais, acima disso, o que é acima, bem acima da média da população brasileira. Então era uma maioria de homens brancos e com salários altos. Ah, mas tinha mulher, tinha pessoal da periferia, também tinha, é verdade. Mas eu estou dizendo que, de maneira majoritária, esse era o perfil de quem estava por lá. Então, chama atenção, é muita gente, mas não é que o povo brasileiro saiu às ruas, é um tipo específico de manifestante de apoiador do Bolsonaro. Feito o registro. Como os brasileiros em geral, e agora não estamos falando só de quem foi na Paulista, mas os brasileiros em geral viram a manifestação e como é que estão avaliando a situação do Jair Bolsonaro. Agora temos a pesquisa Quest, que foi feita com entrevistas no Brasil inteiro. Primeiro fato: 68% dos brasileiros consideram que a manifestação foi grande, inclusive eleitores de Lula, não é só a turma do Bolsonaro, o que é um fato positivo, as pessoas não estão negando a realidade. O bolsonarismo mobiliza, leva bastante gente e isso se reflete no resultado da pesquisa. Outra pergunta feita na pesquisa: você acha que o que aconteceu na Avenida Paulista vai influenciar a investigação, vai ajudar o Bolsonaro a frear a investigação? Não. 48% das pessoas acham que levar a gente para a rua não muda em nada. E 34% inclusive acham que pode acelerar o ritmo das investigações. Também uma avaliação bastante realista. Outra pergunta: você acha que o Bolsonaro está sendo perseguido, como dizem os apoiadores dele? Não. 53% dizem que não. 39% dizem que sim. Então, esses 39, 40, isso é o tamanho do bolsonarismo no Brasil, a gente pode dizer assim.
Prender o Bolsonaro agora seria justo ou injusto? Seria justo, dizem 50% dos entrevistados. E injusto, dizem 39%. De novo, o bolsonarismo tem 39%, 40% de apoio ainda no Brasil. Resumo, e agora sou eu que estou falando. Um dos objetivos do Bolsonaro era assustar, emparedar o Supremo Tribunal Federal, botar bastante gente na rua e com isso tentar negociar uma saída que não seja a prisão. Olha, isso não vai acontecer. Quando ele estava no poder, com muito mais capacidade de causar danos, o Supremo Tribunal não recuou, Alexandre de Moraes não recuou, não vai ser agora que vai recuar. Segundo ponto, ele queria demonstrar força junto à própria direita, para mostrar que ele está no comando desse grupo. E aí eu acho que ele saiu vitorioso. Ele levou para Paulista o governador de São Paulo, o Tarcísio, o governador de Minas Gerais, o Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, alguns prefeitos, alguns deputados, não tantos assim, mas também estiveram lá. Então acho que ele mostrou alguma força, mas isso não tem nenhuma influência na investigação e no processo judicial e a situação dele pode até ter se complicado. Por quê? Isso eu acho que é o principal saldo da manifestação. Em cima do palanque, o Bolsonaro resolveu dizer para os manifestantes: tem essa minuta do golpe que dizem que eu participei e tal. De fato, a minuta previa estado de sítio. Lembram disso? Um pouquinho antes do Lula tomar posse, eles chegaram a discutir um documento para declarar estado de sítio, estado de defesa e impedir a posse do Lula. O Bolsonaro diz: estado de sítio, estado de defesa estão na Constituição. Isso tem que passar pelo Conselho da República, pelo Congresso, então não seria um golpe? Bolsonaro. Estado de sítio e estado de defesa é para ameaça externa, para grave ameaça no país. Não é porque o presidente perdeu a eleição e quer roubar e ficar no cargo. Aí é golpe se você decretar um estado de sítio neste caso. E só não foi decretado, Bolsonaro, porque você não conseguiu os apoios no comando do Exército. E não porque o Exército seja bonzinho, é porque os Estados Unidos avisaram, se fizer golpe, não terão apoio. Então faltou apoio, Bolsonaro. E o Bolsonaro foi em cima do caminhão e confessou que tem conhecimento que a minuta existiu e nessa minuta havia previsão de prender um dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso é golpe. Então o Bolsonaro se complicou e a Polícia Federal já avisou que deve incluir esta fala do Bolsonaro no relatório final, antes de levar tudo isso para que seja feito o julgamento dele. Bom, esta semana, além do balanço da manifestação, em que o Bolsonaro mostrou força, mas se complicou judicialmente, no meu entendimento, novidades. Mais empresários financiadores dos atos golpistas foram presos e o general Estevam Teófilo, um dos oficiais de alta patente, que está sendo investigado, falou com a Polícia Federal e admitiu que participou de reuniões com o presidente da República. Isso deve complicar ainda mais a situação dele, portanto, preparem-se. Bolsonaro deve ser denunciado e julgado até o fim de 2024, começo de 2025. Provavelmente depois da eleição municipal, né? Para não misturar tudo. E tudo, recurso aqui e ali, provavelmente preso no primeiro semestre do ano que vem. Outra questão, e o setor democrático? A turma que apoia o Lula, deve ir para a rua ou não deve ir? Tem esse debate acontecendo. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo se reuniram e marcaram uma manifestação para o dia 23 de março. Até chegaram a dizer que a palavra de ordem seria prisão do Bolsonaro. Eu acho que seria totalmente descabido isso. Mas você pede prisão, você ainda nem terminou o processo. Aí seria repetir o que fizeram com o Lula na Lava Jato. Não. Mas no final fizeram a reunião e decidiram por atos em defesa da democracia, contra a anistia, porque o Bolsonaro fica pedindo anistia. Nem foi condenado e já está pedindo anistia. De qualquer maneira, eu acho que pode ser um tiro no pé essa manifestação dos setores aí de esquerda, populares, porque a fotografia vai ser comparada. E o Bolsonaro, a turma dele está mais desesperada, está levando mais gente para a rua. Então, mobilização popular que tinha que ser feita, foi feita em 2022 e o Lula foi eleito. Agora não é a hora de mexer com esse vespeiro, eu acho que tinha que esperar julgar o Bolsonaro e jogar força na eleição municipal. Bom, na economia, sinais positivos, previsão de PIB crescendo mais, desemprego caindo, inflação também caindo e até os bancos. Um relatório do BTG, o banco do André Esteves, dizendo que o Brasil
é o país que deve ser um grande destino de investimentos nos próximos anos. A vez do Brasil, o relatório do banco, que indica que o Brasil é grande exportador de comida, vai aumentar ainda mais a produção de petróleo, portanto, previsão otimista para a economia brasileira, e é aí que o Lula está apostando. Estabilidade da economia, crescimento e, com isso, baixar a fervura, baixar as tensões e pacificar o Brasil. Onde não há paz é em Gaza. Esta semana, mais um massacre terrível cometido por Israel. Eles bombardearam, atacaram, atiraram a população que esperava comida, os famintos. Fome provocada por Israel em Gaza, e Israel matou mais de 100 pessoas. Aumenta a pressão por um cessar-fogo definitivo, e a gente vê que o Lula tinha razão de classificar isso que está acontecendo lá como um genocídio que precisa ser interrompido.